Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho. Aqui quem fala é a tilápia de borracha zangada e com ele nosso queridíssimo amigo Zartel. Aqui é o Zartel Marinheiro e estamos aqui para falar sobre esta maravilhosa série adaptada. Olha aí a opinião do nosso queridíssimo amigo Zartel sobre a série live action de One Piece. Ixi, Maria, esqueci. Eu ia puxar alguma coisa. Calma, estamos voltando, vamos com calma. Uma adaptação lançada pela Netflix ano passado. Ah, meu Jesus. Tá certo. Tamo voltando. Então, bora lá com este maravilhoso programa. É isso aí. Cacetado. Bom, vamos ver aqui. Ih, aí, eu tô vendo aqui, segunda temporada. de One Piece? O pior que era... Isso. Peraí. One Piece, série Netflix, anuncia a segunda temporada com presença de Chopper. Oda divulgou a novidade. Porra, na minha opinião era algo bem possível de acontecer, né? Porque, assim, foi uma série que fez muito sucesso fora do público de anime. E é uma série de live action que deu certo, na minha opinião, assim. Tá, Pois a gente... né, cara? Caralho, a gente tá muito enferrujado mesmo, né? A gente tá falando do tema de One Piece, e mais específico a série de live action dessa vez. Super atrasados, porque tivemos problemas técnicos no final do ano passado. Mas é disso aí. Agora voltando, né, pro assunto. Vai dar certo. Depois que a gente regravar o terceiro, a gente vai pegar o ritmo de novo. Total. Vamos ver aqui. É isso aí. Série saiu pela Netflix. O Oda deu uma participada dessa série, não deu? Ele deu um espetáculo lá. Não, pelo que eu entendi, a série só pôde acontecer porque ele estava, acho que como produtor, alguma coisa assim. Se ele não tivesse o dedo dele na produção da série, eu acho que não aconteceria, né? Era algo desse tipo. O Oda não é de todo maluco, né? É claro que não, né? Ele é extremamente sagaz. Diga-se de passagem da cidade natal dele, né? É? Diga, conte aí pra nós. Eu não lembro se foi um tsunami ou um terremoto que aconteceu na cidade natal, né? Mas é um desastre natural desses comuns que acontecem no Japão, né? Como o último terremoto que aconteceu lá. E ele queria doar dinheiro para reconstrução da cidade. Só que ele botando o nome dele, né? Falando assim, ó, eu, Oda, estou doando dinheiro, mas eu quero que vocês construam estátuas do One Piece na cidade, para provar de que o One Piece veio daqui e tudo mais. E como era uma cidade de interior na época, né? Assim, interior mais ou menos, né? Não é uma cidade grande tipo Tóquio, Kyoto. A cidade simplesmente... E o japonês, né, tem muita tradição e tudo mais, falou, nem fodendo, eu vou fazer estátua de anime, coisa de otaku aqui na cidade. Mangazinho. Dentro de um mangazinho qualquer aqui no Japão. Nem fudendo. Aí eles abriram, tipo, uma... entre aspas, uma vaquinha, né? Mas é um programa desses aí que eles, tipo, juntam, né, dinheiro. Fez um pedido, né, pro povo de doações, né, pra poder reconstruir a cidade. E tiveram 2 doações de anônimos, que foi o dinheiro completo de 2 pessoas, assim, entre aspas, né? Foi o dinheiro completo para fazer a reconstrução e pouco a mais. Aí a cidade foi atrás, né, para poder agradecer essa pessoa, para descobrir quem que era, e essa pessoa era o Oda. As 2 doações de maior valor para a reconstrução da cidade foi dele. E como agradecimento, foi feita as estátuas de bronze, que todo mundo conhece hoje em dia. Olha, cara, que história bacana. Pô, mas assim, fala sério, né? O Oda, eu imagino a essa altura de que ele seja alguma coisa ali pra além de milionário, né? Eu não, acho. com certeza. Ele Ou será só um mangá, será mas... que nem um mangaka mais vendido da história também chega nessa faixa? Não, é porque ele é o mangaka mais vendido na história. Então, será que ele chega nessa faixa dos milhares? Dos milhões, com certeza, velho. Dos milhões, eu acredito que com certeza. Não tá lá entre os mais milionários do mundo, né? Mas eu acredito que sim. Porque, porra, ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias no mundo inteiro. Ele não é uma coisa, tipo assim, espetacular dentro do Japão. Porque tem muito mangaka que é famoso, muito grande mesmo, mas somente dentro do Japão, né? A gente tá falando de uma coisa mundial. Mundial, né? Mundial, cara. É muito grande a parada. Sim, e tipo assim, a gente pode falar de grandes títulos, assim, que o povo gosta, como a Attack on Titans, os 3 animes shonens clássicos, que é Bleach, Naruto, não chegam nem aos pés dele. Eu acho que o único mangá mundialmente mais vendido, que quase chegou, assim, acho que a metade de vendas do que foi One Piece,
foi o Demon Slayer. E Demon Slayer, assim, tem o seu mérito, obviamente, porque ele é uma série de 26 volumes. Aí você pensa, 26 volumes chegar a metade de vendas do que o One Piece de 100 volumes e... mais de 100 volumes, né? E quase 30 anos de história. 30 anos de história. É impressionante, não deixa de ser impressionante, isso eu admito. Mas acho que tá aí, né? O Oda com certeza é o mangaka mais famoso do mundo, né? Há quem possa dizer que o One Piece é grande, chato e o caralho é 4, mas acho que não tem como comparar. Isso é uma opinião minha, né? Cara, eu vou te falar, não é à toa que a série deu certo, sabe? A história dele, ela é muito simples e muito relacionável. Uhum. Tem as besteiras lá e as piadas japonesas que eu não gosto, mas, pô, a história ela é muito simples e muito relacionável. Então acho que do mundo inteiro ela faz sentido. Sim, também acho. E ele baseia, né, sua história em cultura, né, do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Ele também atira pra todo lado também, né? Todo mundo é muito bem representado. Eu não sei os brasileiros, mas todo mundo tá muito bem relacionado ali naquela historiazinha. Principalmente Europa, América. Uhum. A gente aqui, não sei. Dizem que o Luffy tem traços brasileiros, mas eu acho que ele não se atentou muito como é que o brasileiro é, não. Mas... eu também não tenho uma certeza disso, não. Tem outros mangás que eu li que os caras fazem uma clara alusão ao Brasil, né? Que eles gostam do Brasil e tudo mais, mas o One Piece eu particularmente nunca vi. Principalmente é aquele estereótipo, né? É tipo assim, ele não pegou pelo estereótipo. Talvez ele tenha pego pelo que ele acha que é o brasileiro. Mas assim, ele não quis afirmar isso com muita vontade, não. Então, eu não acredito que é isso, porque quando você olha o embasamento dele, tipo, nas histórias e de personagens no qual ele decidiu ter uma homenagem, é muito descrachado a homenagem que ele faz, né? Tanto na história de opressão, quanto na história de que, por exemplo, os personagens que no qual ele se baseou, o Barba Negra, o Michael Jackson, o... Caralho, agora me fugiu a cabeça, mas, tipo assim, se você pega, assim, a lista do que ele baseia, tipo, na história da escravidão na África, a parte do apartheid, ele já utilizou influência disso, então, assim, ele mostra muito claro esses pontos no negócio. Então, acho que o Brasil realmente, pra mim, assim, o fã pode dizer o que ele quiser, né? Mas pra mim não tem, senão estaria bem descarado, assim. Também acho. Pro Oda, eu acho que seria escrachado assim, tipo, ele pegaria um detalhezinho e ia levar ele à milésima potência e daria pra ver. Daria pra ver, tipo assim, cara, que esse cara claramente é brasileiro, saca? Uhum. É tipo isso mesmo. Isso fora que com a nossa fama nos últimos tempos aí, dos últimos governos, como o Brasil tem tem sido visto internacionalmente, eu acho que isso falar, eu acho que ele não querer fazer nada. Não, politicamente a gente sempre, assim, a gente já teve os altos e baixos, mas a gente sempre foi meio merda, né? Nunca Já fomos quero melhores, defender nada. bem melhores. Melhores. Não, eu tô falando, já fomos bem melhores, mas o Brasil nunca foi visto pela nossa política. A gente é sempre visto, tipo, porque a gente tem uma cultura social muito grande, né? A nossa música é muito influente lá fora, mais do que a gente imagina. A nossa arte é influente lá fora. A nossa comida é extremamente influente lá fora, mais do que também a gente imagina, né? Então, eu acho que a gente tem muitas outras coisas pra falar do que política, né? Então, acho que a gente ainda é muito influente lá fora com outros pontos. Só podia pagar, né? Isso aí. A gente botou uma mancha preta, né? Fazer o quê, né? Mas vamos lá, o que a gente achou dessa série? Eu vou te falar que eu gostei do começo. Começo, eu acho que até o 4º episódio. Eu acho que eles concatenaram muito bem. Eu não sou tão fã assim do finalzinho dela. Acho que ficou meio. Eles não acertaram muito bem os personagens ali no final, mas não desgosto. Não, eu tenho que concordar totalmente contigo, Tilapia. Eu também, no início, assim, eu tava curtindo muito. A adaptação também tava muito legal, né? Tem as falhas que viraram meme, né? Da parte de figurino e tudo mais, mas eu também tava gostando pra caramba, assim, da série. Não tem que eu tenho reclamar, não. Tem um ponto negativo ou outro, né? A gente tá aqui pra fazer esse papel, né? Mas eu diria que foi uma série que tava aí num dos top 10 das que eu não esperava porcaria nenhuma em 2023 e me surpreendeu pra caramba. Cara, eu acho que a minha expectativa deu uma influenciada no fato de que eu gostei dessa série, porque eu não tava esperando realmente nada. Nada. Na verdade, eu era uma das pessoas que achava que ia ser um monte de lixo. Porque eu achava One Piece muito difícil de adaptar. Eu acho as caracterizações dos personagens do Oda muito difícil. Ele exagera muito nas características, ele exagera muito nas falas, nos diálogos. Eu achei que não dava pra fazer. E essa galera me provou que dá pra
quase pra fazer. Não, assim, a gente tem um histórico, né? Vamos dizer assim, a gente tem um histórico horroroso de adaptações de mangá, né? Principalmente pelo Ocidente. As do Ocidente a gente esquece totalmente, né? Aquelas que a gente, tipo, vem a descobrir que não era adaptação, né? Mas recebeu influência, são poucas também que salvam. Que, tipo, eu acho que a gente bota aí Matrix e só. E Matrix e só. E só o primeiro também, né? Mas... tipo isso mesmo. Mas fora isso, assim, eu fico realmente surpreso. Tá? Eu fiquei muito surpreso porque eu também tinha zero expectativa. Principalmente depois que brotou o primeiro trailer. Quando brotou o primeiro trailer, eu vou te falar, velho. Eu tava tipo, nossa, que merda essa porcaria vai ser, velho. Eu também. Eu tava muito desconfiado, cara. Mas tá lá, né? O moleque é bom, o molequezinho carismático pra cacete. O Zoro é bom. As coreografias também são muito boas. Isso eu acho que me pegou bastante. Que as coreografias de luta realmente foram muito boas. No entanto, a galera ficou brincando lá com o lance de que a espada quebrou. Cara, eu nem vi essa espada quebrando. Eu tava tão Cacete, tá difícil hoje. Eu tava tão entretido assistindo que eu nem reparei que a espada lá quebrou. Eu também vou te falar assim, na hora eu também não vi, né? Mas aí depois disso, assim, porque surgiu o meme, eu comecei a olhar a série com um ponto mais crítico pra isso, eu acabei pegando um ponto ou outro, mas também nada que tire a imersão da série. Eu me acho que não, cara. Olha, eu vou te falar que saiu uma outra adaptação aí agora, galera. Um pouco mais recente na Netflix também, do Yu Yu Hakusho. E, tipo assim, era uma série que tinha tudo pra dar certo. E aí eles foram lá e fizeram tão poucos episódios que ficou idiota. Ficou uma coisa, tipo assim, muito idiota. A essência da história tá lá. Você sente que eles tinham eles sabiam o que estavam fazendo. Só que eles tinham tão poucos episódios que eles falaram, velho, foda-se, eu tenho pouquíssimos episódios pra contar uma história de 100 episódios. Eu tenho, tipo, 6 horas pra contar, o quê? 10 mil minutos de história? Não vai rolar. Aí eles simplesmente fizeram uma boa história até o quarto episódio e aí eles encerraram. Eles falaram, aí tudo acabou. Bota as lutinhas, piu, e resolve essa merda toda aí. Você fica tipo, cara, por que se dá o trabalho? Não, ainda você falou que ficou bom até o quarto episódio, velho. É porque esse ano, se você não se lembra, a gente ainda teve Cavaleiros Zodíacos também, velho. Pô, eu não vi. Passou muito batido por mim. E deixa batido essa porra. E pra você ter ideia, o Zoro de One Piece tá no Cavaleiro dos Zodíacos nessa merda. Cara, eu vi 5 minutos daquela porra, eu falei, meu Deus, velho. E o Yu Hakusho pra mim foi a mesma coisa. Eu vi o primeiro episódio, eu falei, puta que pariu, velho. Não dá. Tipo assim, você ainda conseguiu ser guerreiro, velho, e ir um pouco mais longe. Eu nem nisso consegui. Eu vou te falar que eu fui mais aberto pro Yu Hakusho porque é uma história que eu gosto mais. É um anime que eu reassisto aí uma vez por ano, curtinho. Não é curtinho, não. 60 episódios não é muito curto, não. Acho que até um pouco mais. Mas é uma história bacana, eu cresci com essa história. E eu achei que ela foi bem adaptada ali, cara. Eu vou te falar bem a verdade. Só que eles não tinham tempo, eles não tinham episódios. Eu acho que talvez não tinham orçamento também, não sei. Aí o One Piece é o contrário. O One Piece acabou que eu acho que ficou com pouco episódio. Eu acho que podia ter dado uma ampliada maior ali. Eu acho que tinha muita boa história pra contar, podia ser desenvolvida melhor. O Yu Hakusho foi o extremo disso. Tipo assim, nenhuma quase 6 episódios pra uma história gigantesca e muito boa. Uhum. Não, isso eu tenho que concordar com você agora na parte do One Piece. Tem histórias pra mim que a adaptação ficou muito fraca, velho. Eu não vou dizer assim, porque já são personagens que eu não tenho tanta empatia assim, vou dizer, né? Que nesses casos eu tô citando só a Pianami, né? Eu não tenho mais tanta empatia assim, principalmente depois do capítulo 1000 e sei lá das contas, eu realmente falo assim, foda-se, saca, velho? O que eu quero com meros humanos dentro desse grupo aqui, de super deuses? E o que tinha de bom na história deles, eu acho que eles não conseguiram aprofundar muito bem na série. Essa foi a minha opinião. Eu acho que só o arco da Nami ali tinha que ser 2 episódios de 2 horas. Fácil. E eu acho que tinha que ter sido um pouco mais fiel também. Esse aí é o único que eu tenho a criticar, assim. Eu acho que esse arco não precisava ter sido mexido, sabe? É um arco tão redondinho ali, tão fechado em si mesmo. Eu acho que não precisava ter adaptado ele. Não, de fato, assim, as únicas adaptações que eu falaria que poderia ser feita é nas lutas mesmo. A gente não precisaria ter toda a destruição, não precisaria ter o Rei do Mar, né, que é lá capturado, por quesitos técnicos de CGI, né? Assim, vamos reduzir os custos aqui, mas vamos manter a essência da história, né? Vamos mostrar por que o Arlong, ele é um filho da puta, vamos mostrar por que a Nami tava fazendo aquilo. E a mesma coisa, acho que pro mesmo. Tipo assim, adaptar a CGI, tá ligado? Esqueci o nome do filho da mãe, eu acho que é Hit.
Acho que tiraram o Hit, né? Isso aí, Sim. tudo bem, passa muito batido, não faz diferença nenhuma. Ele é mais um alívio cômico que qualquer outra coisa. Tiraram o Monstro do Mar, também muito um alívio cômico. Ele tem uma relevância ridícula de pequena numa luta. E era isso. E a destruição lá do Arlong Park que eles fizeram. E nem precisava, eu achava que podia destruir só o quarto mesmo. O simbolismo tava lá, saca? Era só destruir um quarto. Isso é verdade. Eu não precisava ter feito tudo aquilo. E Não, assim, não de nome. precisava. Antes que E a perdesse mesma tempo coisa. e dinheiro, construindo a galera. Tempo ali, história. Uhum. E a mesma coisa com o do Usopp, tipo, aquilo que acontece na história do Usopp tem uma profundidade, né? A gente tem um mérito do que é, tipo, assim, do que é pra se contar daquele personagem que é um saco. Mas aí acabou virando muita galhofa. Eu entendo que o One Piece tem muito disso, mas aí eu tiro que descaracteriza um pouco do personagem. Principalmente por um ator que fez uma boa adaptação. Eu gostei muito da adaptação do Usopp pelo ator. O moleque manda bem. O moleque foi muito bom. Na verdade, eu acho que eu não desgostei da atuação de ninguém. Da atuação, eu não desgostei de ninguém. Vou te falar que aí me vem um ponto que... Mas aí eu acho que foi mais culpa do roteiro do que o personagem. Como você falou, até o quarto episódio eu tava gostando. Eles modificaram umas coisas de um personagem que não tava dentro desse arco inicialmente, mas eles introduziram nesse arco. Aí eu falei, tá legal a adaptação, porque ficou com uma intenção dúbia. Pra quem não conhece a história, realmente parece que não faz muito sentido do que tá acontecendo. Mas no final, o Garp ficou, caralho, geriátrico demais, velho. Forçaram demais o bicho, né? Caralho, mano, eu tava olhando assim o bicho fazendo aqueles movimentos de luta, eu falei, cacete, esse cara deve estar com uma compressa de gelo grudada assim no ciático, porque ele não tá se aguentando, velho, pra fazer esses movimentos todos. Não, eu acho engraçado que, tipo assim, o personagem é velho, dava pra ter utilizado isso, ele é retardado de forte mesmo, ele podia dar, tipo, sei lá, petelecos no Luffy, ele podia ter ficado parado, ter dado, tipo assim, feito movimentos engraçados de luta, mas com muita força, porque ele é esse personagem ridículo de forte, e eles meio que deixaram a luta meio séria, que não precisava, não faz nem sentido com a personalidade do personagem. Não, e eles pegaram uma lição de moral do Garp, que, tipo, acontece em episódios muito mais à frente, a gente tem muito mais desenvolvimento da história do Luffy, né, e da dinâmica dos dois, que eu acho que não ficou legal essa lição de moral ter vindo pra agora, não fez sentido tá agora, saca? A gente não tem um amadurecimento completo do Luffy pra ele ter tido essa lição de moral agora. Pois é, e ainda mais sabendo que talvez pudesse vir uma segunda temporada, eu acho que podiam ter deixado esse gostinho, né, pra segunda temporada. Faria sentido tanto com a história, como seria um respeito ali pro personagem. E só pra vocês saberem, galera, tipo assim, eu acho que muita gente que ouve a gente também acompanha One Piece, acompanha nossos episódios especiais, tipo assim, cara, ele leva o soco do Luffy, ele vai pra cima do Luffy, ele puxa uma luta séria com o Luffy, toma um soco e finge que perdeu. É isso. Tá ligado? A luta a lição de moral que eles trouxeram pra frente era isso, velho. Podiam ter feito, então, que fizesse, tá ligado? Ele podia ter fingido que perdeu e falado, não, ele quer seguir o caminho dele, ele quer... Eu escolho, né, cuidar do meu sobrinho? Neto. Eu escolho cuidar do meu neto ao invés do meu trabalho. E o meu neto realmente me enfrentou de verdade, me deu um soco aqui que eu vou fingir que machucou. É isso, tá ligado? Podiam ter feito, velho. Eu vou ter que concordar contigo, assim, realmente foi uma vacilada. Foi, assim, como eu falei, tem pontos de arcos que pra mim foram mais profundos, né? Mas, assim, acho que pra quem não conhecia a história, foi o suficiente. A gente entende aquilo que eu não sei se eu cheguei a falar em outros episódios, ou foi no episódio que a gente teve que descartar, né? De que o Luffy, ele não é um herói. Ele não tá ali pra ser o herói do povo, por vontade dele, saca? Eu não vou chegar, não vou receber nada e vou salvar todo mundo. Ele não faz isso. Ele faz isso se, tipo assim, eu cheguei ali, eu vi uma coisa ruim acontecendo, mas isso aqui não é problema meu. A não ser que alguém transforme isso num problema meu. Que é exatamente alguém chegar e virar pra assim, Luffy, que é o que acontece ali no arco da Nami, né? Ele chega, ele vê toda aquela merda acontecendo, aí ele pergunta, Nami, você quer ajuda? E ela fala, não, eu não preciso de ajuda, eu vou resolver sozinha, eu sempre tive sozinha na minha vida. E ele fala, tudo bem, então caguei pra você. E até o momento... ele foi dormir. Só que, tipo assim, como eu falei, eu achei, por exemplo, no desenho, porque pra mim isso foi um dos arcos mais emocionantes. Por incrível que pareça, nos 1000 episódios, pra mim esse é um dos arcos mais emocionantes. Saiu os capítulos agora, né, no dia da gravação, né? Tipo, já saiu agora a história do Kuma, todo mundo tá
comentando que a história é, tipo, extremamente triste, mas eu ainda não li. Então, por enquanto, da Nami, pra mim, é realmente um dos mais emocionantes, assim, que teve. Que é, ela tá naquele momento que ela terminou de juntar o dinheiro, aí o Arlong, ele faz o esquema lá com o cara da marinha, o cara da marinha vai lá, pega o dinheiro dela, bate nela pra caralho, assim, tipo, banca ela, mostra o dinheiro, chama ela de ladra, fala que aquele dinheiro pertence ao governo porque aquilo é dinheiro de roubo, ela chorando na frente, na situação, esfaqueando o braço, onde tem a tatuagem do Arlong, e o Luffy tá sentado numa das laranjeiras só observando, não faz nada, ele não faz literalmente nada, aí ela chorando, aos prantos, assim, em desespero, o Luffy chega atrás dela, bota o chapéu na cabeça, e ela só fala, Luffy, por favor, velho, e o bicho dá as costas e vira, e vai, saca? Então, não precisa de muitas palavras, que nem ele naquela cena lá, ele pulou da casa, foi correr lá pro... Eu gostei dela ter enterrado o tesouro no túmulo da mãe, na verdade aquilo ali pra mim teve um significado até melhor, assim, do que Foi bacana, né, cara? Bizarro, mas bacana. Foi bacana pra caralho. Mas ao mesmo tempo, tipo, não teve essa profundidade toda, essa encenação, saca? Pra mostrar o intuito que o Luffy é dentro dessa história. Eu realmente acho que também pecaram um pouquinho ali nesse ponto. Podiam ter deixado a essência. Cara, pior que a história tava pronta, velho. A essência das histórias boas já estava lá. Era só repetir. O resto podia adaptar à vontade, mano. Tem tanta coisa que tem que adaptar o One Piece. Tanta coisa meio, cara, Oda, isso aqui tá chato, isso aqui tá arrastado, isso aqui tá bobo, essas piadas estão imbecis. Faz piadas melhores ou não faz as piadas. A história é boa, não precisa das piadas ruins. Só tira e toca pra frente. Foi o que o One Piece fez. Simplesmente cortaram a gordura e tá muito bom. Era só ter feito aquilo, cara. Não precisava de muito. Tanto é que eu quero ver o que eles vão fazer, né? Se chegar até lá, e se chegar até lá eu também já vou achar surpreendente, é como é que eles vão adaptar Thriller Bark. Porque se eles adaptarem Thriller Bark pra cortar metade daquelas porcaria de Senait, de casamento, aí eu falo... E fizer, tipo, uma série que seja pelo menos parecida com essa primeira temporada, aí eu vou falar, aí sim, pode continuar até o final fazendo live action aqui, que tá bom, velho. Pô, ia ser da hora. Eu queria ver uma guerra. Eu queria muito ver uma guerra. Se bem que pra isso eu acho que teriam que fazer recasting do Garp, velho, porque esse Garp eu acho que não ia aguentar aquela guerra, não. Oh, meu Jesus, mas ia ser da hora. Não, cara, eu acho que se eles chegarem a... Eu queria ver Alabasta. Se eles chegarem em Alabasta, eu quero ver como é que eles vão fazer, cara. Porque o Crocodile é meio chatinho de fazer, cara. Você disse que eles vão chegar até o Chopper, né? Se eles chegarem pelo menos até ali, que ali também já tem cenas boas, né? Quero fazer como é que eles vão fazer a Doutora Kureha, velho. Aí fodeu, velho. Pô, mas aí, ó, tá aí uma excelente de uma história pra se adaptar. Não tem muita coisa. Tem o arco que come, né, parte de um barco, que come as coisas, mas assim, pô, dá pra fazer, dá pra brincar com isso. Pelo menos dá pra brincar. Isso é verdade, dá pra brincar realmente com isso. A gente vê como é que talvez fique a adaptação do Chopper também, né? Você não vai ficar muito esquisito. Cara, pior que o Chopper não tem como errar, cara, porque tem um filmezinho chamado Paddington. E é só fazer aquilo, cara. Não precisa. Pensei que você ia falar de Detetive Pikachu. Detetive Pikachu? Detetive Pikachu também é uma demonstração ali, cara. Dá pra fazer. Só que o Paddington ele não tem a apelatividade do olhão, né? Isso é verdade. E tá então, lá. Por isso que eu citei Detetive Pikachu, né? Tipo assim, porque vemos e confiamos, né? A gente teve um puta avanço, assim, de o que um filme pode fazer com a adaptação cinematográfica, né? E se você fizer abaixo disso, assim, aí você vai ter Homem-Formiga. E aquilo ali tu esquece, né? Aí fica triste, irmão. Só que também é aquilo, né? Deixa eu ver aqui qual foi o orçamento de Paddington. Às vezes ele tem um puto do orçamento milionário. Eu deixo o do Detetive Pikachu aqui pra ti. Vamos ver aqui. O orçamento de Paddington. Foi um orçamentinho, cara. 65 milhões. O do Detetive Pikachu foi 150 milhões. Olha aí. É coisa grande mesmo. Vou ver aqui do One Piece, velho. Orçamento. Esse eu acho que foi alto. Eu acho que foi bem alto. Porra, a série. Caralho, mano. Tem que falar, velho. Tipo, esses caras realmente tem que ganhar muita grana. Deve estar nadando em dinheiro o Oda, velho. Porque a série custou 18 milhões só, velho. Eu achei pouco, assim, pro que eles fizeram. Na moral, velho. Realmente. Eu acho que eles devem ter gastado dinheiro, acho que mais em marketing. Porque o marketing foi absurdo. Eles devem ter gastado uma grana em marketing, vamos ver aqui. Tá, eu retiro o que eu disse. Foram 18 milhões por episódio. O total da série deu 144 milhões, a segunda série mais cara da Netflix. Eu imaginava que ela teria sido cara mesmo, porque cara, quanto mais cara a série, mais cara é o
marketing envolvido. E eles refizeram um barco de verdade pra galera ir lá, pros influenciadores irem lá e brincar de estar no Going Merry. Então, bota dinheiro nisso, irmão. Isso é verdade, velho. Não, a parada tinha que se pagar, irmão. A parada tinha... Não tem essa. Vai vendo aqui, deixa eu dar uma olhada pra ver se ele tá no top. Deve estar, assim, né? Porque cada episódio dele foi mais caro até do que os episódios de Game of Thrones, velho. Porque tinha CGI em todo episódio, né? Todo episódio CGI. Não tem como. Porra, mas tem série da HBO aqui que foi mais cara ainda, velho. The Pacific, 20 milhões por episódio, velho. Que porra é essa, velho? Pô, eles simularam uma guerra, né, velho? Não é fácil simular guerra. Guerra custa caro pra caralho. Tanto a de mentirinha quanto a de verdade. E ambas elas, depois que você gasta 1 tonelada de dinheiro, volta 3 toneladas. Isso é verdade. Diferente do... Eu vi aqui, a série mais cara que já foi feita aqui foi o do Senhor dos Anéis. Foi 58 milhões por episódio. Só que aí, tipo assim, o bicho gasta tudo isso por episódio. Beleza, acertou pra caralho no figurino, velho. Mas esqueceu de pagar os roteiristas, né? O que mostra que muito dinheiro não faz uma série muito boa, né? Eita, Senhor dos Anéis. Sei lá, a Amazon não tende a errar muito, mas nessa daí foi tão abaixo ali do que ela consegue que ficou estranho. Então, isso que eu acho engraçado, velho. Eles tendem a acertar nas séries que são mais pé no chão, onde eles podem, como o Gaveta gosta de falar, né, fazer o tosco de propósito. Por exemplo, o The Boys, velho. The Boys é uma série que, teoricamente, são só humanos e os poderes especiais, vemos e convenhamos, os efeitos especiais, assim, não são lá as melhores maravilhas, eles são toscos, mas eles combinam com o tom da série. Aí você pega, tipo assim, as duas séries que eu acredito ser as mais caras deles, velho, quesito de efeito especial e tudo mais, você não vê que ela vai pra frente. Senhor dos Anéis foi isso, o pessoal tem reclamado muito da segunda temporada de A Roda do Tempo, que também foi também, tipo assim, uma série mítica, com fantasias e o caralho A4, você vê que a série não tem muita repercussão, né? Eu não ouvi falar nada, pelo menos nada bem de Roda do Tempo. Eu ouvi falar alguma coisa da primeira temporada, viu? Deu algum burburinho. Algumas pessoas até curtem, mas... Então, a primeira temporada eu também cheguei a escutar um pouco. Agora o resto... eu achei que tinha flopado, eu nem achei que existia mais essa. Pois é, velho. Eu tava vendo, tipo, acho que uma retrospectiva de séries de 2023, eu falei, caralho, teve segunda temporada, nem sabia. Isso ainda existe. Eu tive ver Reach. Reach, ela é bem nichada, a galera do nicho gosta. Ela tem uma muito que eles queriam... a gente tá fugindo total do tema, mas tem uma que eles queriam dar uma de The Office, queriam fazer o Parks and Recreation deles, eu acho que chamava Upload. Era divertidinha, mas eu também não faço ideia do que toda essa série. Eu não cheguei. A gente fugiu do tema. Acho que um dia a gente podia falar, né, sobre tipo, séries, né, tipo, de outros streams, sei lá, ou séries fora do... Não sei, né, que não tá no âmbito popular, né, podemos dizer assim. Aí a gente ia ter que puxar o Good Omens, né, que também é da Prime. Good Omens é também da Prime. E essa é boa, né, diferente do Deuses Americanos, que começou bem e depois caiu, né. Mas voltando pra One Piece. Tipo, numa nota de 5 peixinhos, velho, quanto é que você daria pra One Piece? 5 peixinhos pra One Piece? Cara, eu daria... Cara, eu acho que eu daria 3 peixinhos. 3 peixinhos. Nem muito ruim, nem muito boa. Eu achei ela muito agradável. Eu achei um bom jeito das pessoas terem contato com a história do Oda. Achei uma excelente maneira, tranquilinho, divertido. Tem alguns personagens bem chatinhos ali, mas eu vou fazer o quê? Na obra original, que é uma maravilha, também tem. E até piores, então. Eu acho que aí até eles foram fiéis. Eu daria, assim, da minha humilde opinião, como fã de One Piece, eu concordo contigo, eu daria 3. Pra mim foi uma série que foi boa, mas não foi também muito boa, assim. E foi divertido de assistir. Mas numa série que, vamos dizer assim, se eu não conhecesse, né, a história por trás, eu acho que eu daria um 4. Que nem The Last of Us, saca? Eu conheci o jogo, mas não conhecia nada da porcaria da história, a não ser do fungo. E pra mim foi uma série excelente. Então, é claro que por ser HBO e o caralho é 4, ele teria uma nota maior, né? Mas eu acho que um 3,5. 3,5 peixinhos. Caralho, cortar um peixinho no meio é meio sacanagem, né? Mas 3,5 eu acho que tá bom. Esse aí já, então, são 2 peixes e um sushi. 3 peixes e um sushi. Um teriyaki. Quer dizer, o temaki. Teriyaki é o bolo. Ai, meu Deus.